Olá, boa noite, eu sou Marta Ferreira e a partir de agora você acompanha o Jornal da Justiça desta terça-feira, 21 de fevereiro. Plenário do Supremo decide manter a suspensão da norma do Tribunal de Contas da União, que previu o uso do Censo Demográfico de 2022 como base de cálculo para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Este é um dos destaques de hoje. Vamos aos outros destaques desta edição. STF julgação que pede o reconhecimento de Guarda Municipal como órgão da segurança pública. Superior Tribunal de Justiça decide que réu, vencido em ação movida por associação privada, deve pagar honorários de sucumbência. E ainda, Justiça de Goiás aproveita os dias de carnaval e vai às ruas para alertar sobre um crime que aumenta muito nessa época do ano: a violência doméstica. O Supremo Tribunal Federal proibiu o uso do Censo Demográfico de 2022 como base para calcular a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios deste ano. Segundo o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, o método poderia prejudicar as prefeituras. Alessandra Castro tem as informações. O uso do Censo Demográfico de 2022 como base de cálculo para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios foi uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União. O PCdoB entrou com uma ação no Supremo, alegando que o novo cálculo prejudicaria o valor recebido pelas prefeituras. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, a perda chegaria a 3 bilhões de reais para 702 cidades brasileiras. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que mudanças abruptas na distribuição do fundo podem, sim, impactar as contas municipais e causar uma descontinuidade das políticas públicas mais básicas, como, por exemplo, saúde e educação, afetando diretamente as populações locais menos favorecidas. Por unanimidade, o plenário manteve a suspensão dos efeitos da norma do TCU e determinou o uso dos coeficientes do fundo fixados em 2018 até a conclusão do Censo Demográfico de 2022. Também em sessão virtual, o plenário do STF está julgando uma ação que pede o reconhecimento da Guarda Municipal como órgão de segurança pública. Eu fiz uma reportagem mostrando os detalhes desse julgamento. Vamos acompanhar. O Guarda Municipal é o profissional que atua para garantir a segurança de patrimônios e dos cidadãos dos municípios. Ele também faz rondas e o atendimento inicial em pequenas ocorrências. A Constituição Federal, no artigo 144, prevê os órgãos que fazem parte da segurança pública, sendo eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis estaduais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares estaduais, além das polícias penais federais e estaduais. A Associação Nacional dos Guardas Municipais entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que as guardas municipais sejam declaradas como integrantes da segurança pública. O argumento é de que a Constituição faculta aos municípios a criação de guarda municipal, sendo que atualmente 1.081 municípios optaram por sua criação. A entidade acrescenta ainda que a Lei 13.022 de 2014 regulamentou o dispositivo constitucional que reconhece o poder de polícia estatal administrativo das guardas municipais. A ação foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual do Supremo. A Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer com a defesa de que uma associação sem abrangência nacional não tem legitimidade para mover uma ação pedindo que a Guarda Municipal seja considerada um órgão de segurança pública. No entendimento da PGR, a associação não comprovou representatividade nacional, como exige a jurisprudência do STF para propor esse tipo de ação. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele aceitou o pedido feito pela entidade autora do processo. No voto, ele destacou que o quadro normativo constitucional e legal, bem como o posicionamento jurisprudencial
dessa Suprema Corte em relação às guardas municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública. Com isso, o ministro votou pela procedência da ação. O prazo para que os outros ministros apresentem seus votos termina no dia 28 de fevereiro. O Ministério Público de São Paulo está apurando eventuais responsabilidades de gestores que possam ter contribuído com o estrago causado pelas chuvas intensas no litoral norte do estado, como, por exemplo, a falta de iniciativa na remoção de moradores de áreas de risco. Promotores de justiça das comarcas afetadas têm trabalhado com as autoridades locais para acelerar as medidas de socorro às vítimas. Até o momento, a tragédia já resultou em 44 mortes e cerca de 2.500 pessoas desabrigadas. Também em São Paulo, a 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos condenou por má-fé uma testemunha que mentiu durante o depoimento. As informações com a repórter Viviane Novaes. A testemunha, um homem, depôs num processo a convite de um colega de trabalho e negou que tinha um relacionamento de amizade com ele. Mas as imagens juntadas ao processo pela empresa mostram que os dois tinham um relacionamento íntimo que extrapolava a convivência social e profissional. Segundo o juiz Eduardo Stocco, essa condição tornou a testemunha suspeita para prestar declarações. E o magistrado condenou a testemunha a pagar uma multa de R$2.000 por má-fé. O magistrado também determinou que a Polícia Federal seja comunicada para a apuração de crime de falso testemunho previsto no Código Penal. A pena prevista vai de 2 a 4 anos de prisão. A seguir, você vai saber tudo sobre uma decisão do STJ envolvendo o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Voltamos em instantes. No carnaval, enquanto a folia acontece, confetes e serpentinas podem esconder uma realidade preocupante: o trabalho infantil. Muitos adultos, inclusive os próprios pais, usam a mão de obra de crianças para vender balas e até bebidas nas ruas. O Ministério Público do Trabalho alerta que essas atividades expõem os menores à violência. A reportagem é de Evene Araújo. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 2.500 denúncias de trabalho infantil, um aumento de 65% na comparação com as queixas recebidas em 2021. Só em janeiro deste ano, 271 denúncias foram registradas pelo MPT. O trabalho infantil é considerado uma grave violação a direitos humanos. Ele impede que crianças e adolescentes possam desfrutar de uma infância plena e das garantias asseguradas a elas: lazer, saúde, educação, formação profissional e convivência familiar. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que quase 2 milhões de crianças e adolescentes estejam em situação de trabalho precoce. No Brasil, o trabalho é proibido para pessoas com menos de 16 anos. Entre 14 e 16 anos é permitida apenas a atividade na condição de aprendiz, uma modalidade que une renda, qualificação profissional e escolarização. Pela lei, jovens com idade entre 16 e 18 anos podem trabalhar somente se não ficarem expostos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A advogada Thaís Maldonado comentou os prejuízos que a prática gera para os menores de idade. O corpo dessas crianças não estão preparadas para a carga, tanto física como psicológica, para desempenhar esse trabalho. Então existem sérios transtornos que a criança vai crescer, desde trauma, falta de saneamento, algumas até vítimas de abuso sexual, infelizmente. Neste carnaval, o MPT e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, lançaram uma campanha para conscientizar sobre a importância de combater o trabalho infantil.
O vídeo da ação está sendo veiculado nas redes sociais, em rádios e em telões de aeroportos. O slogan Infância Plena, nota 10, o mundo é mais colorido sem trabalho infantil, reforça a atenção que deve ser dada a crianças e adolescentes nesta época do ano, em que elas ficam ainda mais expostas à violação de direitos. O trabalho infantil é proibido. Somente com 16 anos é que vocês poderão trabalhar em atividades seguras e protegidas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em ação civil pública movida por associação privada, o réu vencido deve pagar honorários advocatícios de sucumbência. Rafael Porfírio tem mais informações. A ação civil pública foi ajuizada contra um banco pela Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor. A alegação foi de descumprimento do prazo máximo fixado em lei local para atender ao consumidor nas agências bancárias. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente para obrigar o banco a respeitar o tempo máximo de espera para atendimento, sob pena de multa de R$ 500 para cada novo descumprimento da medida. O banco apelou ao Tribunal de Justiça do Paraná, que deu provimento ao recurso apenas para afastar o pagamento de honorários pela instituição bancária. No STJ, a terceira turma proveu o recurso especial da entidade consumerista autora da ação civil pública e restabeleceu a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ possui precedentes, segundo os quais, quando a ação civil pública é proposta por associação ou fundação privada, não se aplica a jurisprudência do tribunal quanto ao não cabimento da condenação em honorários da parte demandada em ação civil pública, em razão do princípio da simetria. Para a ministra, não seria razoável tratar como simétricos grandes grupos econômicos ou grandes instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça inaugurou a nova sede do Fórum da Comarca de Caeté. A cidade fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Cid Marcos tem os detalhes. Caeté fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem pouco mais de 45 mil habitantes e está em festa. O novo Fórum da cidade foi inaugurado ao som do hino nacional. A fita inaugural foi desenlaçada em seguida. Depois, já no Salão do Júri, a placa foi descerrada. O novo fórum fica no centro da cidade. Tem quase 4 mil metros quadrados, 2 andares e elevador. O prédio tem ainda 2 varas. A primeira vara civil, criminal e de execuções penais e a segunda vara civil, criminal e da infância e da juventude. Tem ainda gabinetes para juízes e salas diversas, como de assessoria, de audiências, de administração, de testemunhas, de defensoria pública, Ministério Público e OAB, além de uma cela e estacionamento com 30 vagas. A cerimônia de inauguração foi conduzida pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho. É muito importante a instalação desse novo fórum, que vai gerar um ambiente mais propício, mais adequado para os magistrados, para os jurisdicionados, para os advogados, para o Ministério Público, onde nós poderemos prestar jurisdição com maior eficiência, com maior agilidade. A juíza Graziela Franco Peixoto, diretora do foro, falou sobre a importância das novas instalações. Representa certamente um marco para o município, né? E uma marca para o Tribunal de Justiça de modernização, né? Trará melhores condições de trabalho aos magistrados, servidores e ao público em geral, né? Que se socorre da justiça. No próximo bloco, a gente vai ver o seguinte: Justiça de Goiás aproveita os dias de carnaval e vai às ruas para alertar sobre um crime que aumenta muito nessa época do ano: a violência doméstica. A gente volta já já. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso
tem promovido uma série de visitas às cadeias públicas em cárceres. A intenção é propor melhorias e um sistema prisional cada vez mais humanizado, como conta a repórter Geisa Oliveira. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, colocou o pé na estrada este ano com o objetivo de inspecionar as unidades prisionais do estado. Em Cáceres, foram 2 estabelecimentos, o feminino e o masculino. Nos 2 lugares, as pessoas privadas de liberdade ocupam o tempo costurando, atividade que promove a ressocialização. A oportunidade é o primeiro passo que a direção está nos dando, né, de abrir essas portas aqui para nós, não só desse serviço, mas como outros projetos também que tem na unidade. Agora a gente saindo daqui, a gente tem uma profissão, tem algo para se apegar lá fora, para que nós não voltamos mais para este lugar. O projeto auxilia a importância delas estarem tendo contato até o extramuro, contato com a família, contato com os filhos, e elas poderem estar pensando de que forma que elas vão estar agindo após a saída da unidade. A visita do GMF é muito importante para a nossa comarca, porque é um olhar da alta administração, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo, para nossas unidades prisionais. Além do trabalho, outro desafio do GMF é levar educação para o sistema carcerário, colocando em prática projetos de remissão por leitura. Nós estamos querendo aumentar o número de reeducandos nas salas de aula. A nossa proposta é nós apanharmos pelo menos 50% da nossa população carcerária. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Com a volta às aulas, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Judiciário de Mato Grosso retomou as atividades nas escolas, levando muita informação e conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica. A reportagem é de Loriane Vilar. Violência doméstica e familiar. O assunto é sério e não deve ser tratado só entre adultos. Se é na escola que acontece parte do processo educativo, o Poder Judiciário está lá, presente. As ações desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a CEMulher, foram retomadas em 2023 com a volta às aulas. Falando sobre a temática da violência doméstica. Haja vista também que culmina também com a grade curricular, que no mês de março, os professores e toda a equipe docente das escolas têm que abordar essa temática para com os alunos, né, levando informação. A escola Clênia Rosalina Souza atende cerca de 350 alunos do bairro Planalto e residencial Itamaraty. Nessa aula, todos aprenderam sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violência contra a mulher e as formas de enfrentamento a esse tipo de crime. As pessoas, quando ela não tem a informação, ela fica mais insegura, né? Tendo a informação, você já sabe que aquilo é o certo e você vai fazer, né? Nessa aula, eles aprenderam mais uma lição. A tarefa de casa é compartilhar conhecimento. Eu achei muito importante. Minha mãe sempre fala, nunca bato em nenhuma mulher, e eu não quero isso. E isso eu vou levar para os meus filhos. É de grande importância para levar para a comunidade essa notícia, essa informação e esse cuidado também. E o tema violência doméstica não se esgota. Pensando em reduzir as ocorrências desse tipo de crime, que aumentam bastante nesta época festiva, o Tribunal de Justiça de Goiás realizou uma ação preventiva diferente. Um bloco de carnaval saiu pelas ruas de Goiânia para dizer nem vem, a penha vai valer. É o que a gente mostra na reportagem de Luciano Augusto. Roupas coloridas, trio elétrico, amigos juntos e uma bateria pronta para o desfile. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse bloco, sim, porque é uma representatividade, está representando a todas as mulheres, tanto negra, para a gente ser livre, para poder fazer o que quiser. Olhando rapidamente, o Nem Vem parece um bloquinho de carnaval, como outro qualquer. A diferença é que ele saiu pelas ruas da capital goiana para mostrar que é possível se divertir sem cometer nenhum tipo de violência. Eu acho que uma iniciativa como essa é necessária. Parabéns ao TJ, que tem que ter todo ano, principalmente nesse período onde tantas mulheres são assediadas, desrespeitadas, e a gente quer curtir o carnaval com toda dignidade, com todo respeito. Eu estou muito feliz porque
as pessoas aderiram. A gente enxergava na rua, nas ruas, todo mundo querendo pregar o nosso adesivo, que foi feito com tanto carinho. Então, assim, eu tô plena de que esse projeto vai ser o primeiro de vários até que a violência acabe, até que a violência cesse. A ação, que é realizada pela Coordenadoria da Mulher do TJGO, arrastou centenas de pessoas, levando nas músicas, nos adesivos e na alegria dos foliões as mensagens de conscientização para reduzir as ocorrências de violência cometidas contra mulheres durante os dias carnavalescos. Aqui a gente tem que estar sempre levando essa mensagem para as pessoas. Achei muito importante que esses folhetos tenham sido distribuídos nos bares, que é um local onde ocorre esse assédio, para encorajar as mulheres que ela tem o aparato legal, ela tem esse aparato jurídico para poder denunciar e desencorajar os homens nessa terrível ação. É um momento de diversão e é um momento também de responsabilidade. O seu direito não pode ir contra o meu em momento algum. Então a gente está aqui para divertir, para aproveitar esse momento do carnaval, de alegria. Nas avenidas, nas calçadas, nos canteiros de obras, o bloco passou levando informações, feito uma grande corrente pela paz. E teve até esse folião, que não podia ir para a avenida, mas encontrou um jeito próprio de participar. Uma energia muito boa, as pessoas aderiram, nós adesivamos várias pessoas e eu acho que o Tribunal de Justiça mais uma vez teve uma participação ativa nessa campanha contra a violência contra a mulher. A ação também contou com a participação de foliões do futuro. Crianças que desde cedo vão aprendendo sobre proteção e folia saudável. Um detalhe na camiseta do Nem Vem também chamou a atenção. Nas costas de cada folião, um QR Code se transformou num portal de informações. Contatos de uma rede de proteção para mulheres que passam por algum tipo de violência. Sabe, eu estou muito feliz, a ação foi um sucesso, nós conseguimos sensibilizar muitas pessoas para a importância do tema, do não é não, do não se cale, da importância da denúncia e dos homens e das mulheres brincarem em carnaval, né? Tá todo mundo aqui para se divertir, a gente não tá aqui para outra coisa que não seja isso. Obrigada do fundo do coração, ano que vem a gente tá junto, vamos cantar mais um pedacinho! Diga espelho meu, se a nave Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.